Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do Glória Talks, esse nosso espaço de diálogo, de bate-papo aqui com muita gente importante que já passo a palavra que eles se apresentem hoje, os nossos convidados aqui no dia de hoje. Começando aqui pela minha direita, por favor, o senhor se apresente, já brincando logo com o nosso convidado. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a esse momento de sabedoria, de emoção, porque nós vamos falar de solidariedade. Eu sou o irmão João Batista Pereira, sou natural de Santa Catarina, sou irmão há 38 anos, dos quais 30 anos dedicados à nossa juventude e desses 30, 20 anos dedicado à pastoral juvenil marista. Atualmente, eu trabalho na animação da vida marista, visitando os colégios maristas do Grupo Marista. O pessoal que nos acompanha de casa deve conhecer o irmão João Batista, principalmente os mais antigos. Eu não diria que ele vou entregar a idade, não assim, né? Mas ele está desde os primórdios da PJM, é um dos fundadores da Pastoral Juvenil Marista, um grupo de jovens, para quem não conhece, que pauta hoje a nossa realidade juvenil no mundo, não só no Brasil, na nossa província, que começou esse movimento. Então, conheço o irmão João há 18 anos praticamente de pastoral. E muita gente que deve estar aí de casa deve relembrar muitas histórias bacanas aí com o irmão João e outras experiências com a PJM. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. E à minha esquerda, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou a Ana Sofia. Eu tô no Marista já há uns 15 anos, acho, desde que eu me entendo por gente. E eu faço parte da PJM, que criou, né? Um dos fundadores. E tô animada para participar. Legal. A Ana vem de uma família tradicional do Colégio Marista Glória. O irmão já tá na faculdade, segundo, terceiro ano praticamente, né? O Eric. Segundo, é. Mandar um abraço para ele, deve estar acompanhando de casa, o papai, a mamãe, todo mundo lá. Mas a ideia hoje é que a gente venha aqui e faça um bate-papo, essa roda de conversa, de que vocês também são nossos convidados para interagir junto com a gente também. O irmão adiantou, já deu um spoiler, né? E prometeu que vai ter emoção e tudo mais, já dando, né? Gerou engajamento nas situações aqui. Mas a gente vai falar sobre solidariedade, principalmente dentro do fenômeno juvenil, a importância do voluntariado, que é algo que cresce. A importância dada não só em colégios confessionais, como é a rede católica, né, rede marista e assim outros trabalhos, mas também, principalmente, outras redes que não são confessionais também. Então, para a gente começar, irmão, eu gostaria de que você explicasse para a gente o que significa a solidariedade, o voluntariado e por que a gente tem essa ênfase muito grande de colocar dentro do currículo também essas discussões, esse bate-papo também para a vivência do jovem. Bom, ser voluntário ou voluntariado é você dedicar um tempo da sua vida, um tempo pessoal, a uma causa. Pode ser uma causa humana, pode ser ecológica, pode ser uma defesa ao ambiente, com o coração generoso, ou seja, você não tem nenhuma remuneração, né, sem receber nada, de corpo e alma, coração. Solidariedade é isso. Com o tempo, com o passar dos anos, em que fiz muitas experiências de solidariedade, tanto na Pastoral Juvenil Marista, como nos 3 anos que eu vivi como missionário no Timor-Leste, eu até criei uma definição de ser solidário, de solidariedade. É sair de si e ir em busca do outro, sem querer nada em troca. Essa é a minha definição. Legal, muito parecido com empatia na prática, né? Exatamente. E a nossa preocupação no Marista Glória, na Rede Marista, é sempre levar essas experiências, que aí eu vou passar a bola agora para a Ana Sofia trazer um pouco mais para a gente, do que ela tem de vivência, mesmo sendo uma jovem que está hoje na 2ª série do ensino médio. O que você já teve de experiência, Ana, ao longo dessa sua formação no Marista Glória? E motivada também pelo Glória, o que você teve de experiência solidária, de voluntariado, fora também do Marista Glória? Já tiveram várias experiências, né, que o Marista proporcionou, tipo o Festival Champanhar, tem algumas atividades que são voltadas para a parte social, né? Então, a gente visitou algumas instituições e também tem a parte da arrecadação de alimentos, que a gente vai lá entregar os alimentos para essas instituições que precisam, tudo mais.
Além disso, também tem a PJM, que a gente também faz algumas atividades também voltadas para essa parte da social, né? Que a gente, por exemplo, na Páscoa agora, a gente fez vários bombons de chocolate, essas coisas, e a gente foi entregar para Vocês fizeram. A Não gente foi, fez. comprou e foi lá só entregar. Não, derretemos chocolate, Imagina colocamos na forminha. a obra de arte dos Masterchefs que nós tivemos lá e tudo mais. Mas ficou legal. Ficou. As crianças gostaram bastante. Aí, basicamente isso. São várias experiências que o Maris proporciona pra gente, né? Bem legal. Legal. E você é muito jovem, né? O irmão João Batista tem uma experiência larga de trabalho com juventude também, mas nessa experiência do chocolate, vamos focar um pouco nela. Como é que foi fazer esse chocolate, essa experiência, e ter esse contato com as crianças? Como é que foi essa mediação que vocês fizeram lá na instituição? Bom, primeiro a gente teve a ideia, porque a gente não tinha planejado. Não foi, tipo, os pastoralistas que chegaram na gente e falaram assim, vamos fazer essa ação. A gente perguntou, será que é legal a gente fazer isso? Vocês jovens tiveram a gente iniciativa. teve essa iniciativa, legal. isso. E aí a gente falou, então todo mundo traz um pouco de chocolate e vamos, né? A gente foi lá na cozinha, derreteu, e aí a gente perguntou, tem como a gente entregar, tudo mais? Aí... Legal. Deu certo. E o contato com as crianças, fizeram aquela festa para receber aquele chocolate. Sim. Já algumas já comendo, se lambuzando, aquela coisa toda. O Glória, o irmão João Batista conhece o Glória ali desde, né, já de muito tempo. Lembro também, trabalhei em outras unidades e a gente tinha muitas experiências ali no Glória, porque o Glória tem uma realidade muito própria de um entorno também ali que a gente tem a Baixada do Glicério, a gente tem um pouco mais, abrangendo um pouco mais situações que a gente tem de limites de São Paulo. São Paulo é um pouco, eu digo que é um reflexo do Brasil e do mundo, com as suas discrepâncias. Então a gente tem várias realidades. A Ana falava sobre o Festival Champagnat, que é uma gincana que a gente tem tradicional na rede marista de colégios, acho que talvez até no mundo, né, que quase um interclasses, como muitos conhecem. E dentro da proposta pastoral tem vivências que a gente chamava de vivência solidária, que é levar, além da arrecadação do que a instituição precisa, de ir lá ter o contato com esses grupos, essas equipes. Houve até uma motivação para um grupo de pais e mães voluntários, que a gente chamava de equipe de solidariedade, muito bacana na história do colégio. Hoje essa equipe não tem mais, mas as pessoas continuam muito motivadas a terem esse espírito solidário, ou seja, de olhar... aquilo que o irmão falou nisso, né? Ter essa empatia com o outro que às vezes está do meu lado, tá no meu trajeto do colégio para casa, do meu trabalho. Então é esse olhar e ter essa, muito além de entregar um alimento, é tentar entender como que a gente pode mudar um pouco mais desta realidade e tudo mais. Nós tivemos projetos, não é do tempo de vocês, do brincadeira, o irmão João Batista aqui, né? A gente teve um projeto muito bacana também de pastoral no colégio que a gente chamava de prática solidária. Isso, inclusive, foi premiado, né, na Rádio Bandeirantes, pela Fundação Itaú, que favorecia justamente, era uma vez que a gente tinha, Ana, com o ensino médio, de uma vez por semana, eles sair e ir até essas instituições que hoje vocês fazem um trabalho com o Festival Champagnat. Então, eles tinham que planejar, eu vou fazer uma contação de histórias. Então, a gente entregava um roteiro, eles montavam esse roteiro para fazer esse bate-papo e essa interação com as crianças. Então, às vezes era legal porque isso, eu planejo uma situação... Só que eu planejei uma contação de histórias de Dostoiévski para criança de educação infantil, que não vai rolar. Então era legal que a gente tinha depois uma avaliação para contar com eles. Foi um projeto que fez muito sentido durante muito tempo. O Osmar, que era o antigo pastoralista do Glória, deu início, eu dei continuidade e ele chegou o seu ciclo, fim natural. Mas hoje são realidades que o Gerson toca na pastoral, que toca um pouco desse nosso trabalho aí ao longo de todo esse trabalho. O irmão João Batista tem algumas experiências, não só de unidade, né, como a gente tem no Glória, mas também regionais e também até internacionais. Ele falou que foi missionário no Timor-Leste. Irmão, você trabalhando hoje em Curitiba, né, que organiza um pouco dos colégios desse nosso entorno que a gente chama de província, né, desses estados próximos, quais são as experiências que são realizadas a nível regional dessa experiência de solidariedade para os nossos jovens? A Pastoral Juvenil Marista propicia o Missão Solidária Marista, que hoje vou usar essa expressão, o carro-chefe, vamos dizer assim, da experiência, né? Ela tem níveis, né? Tem vários nomes, níveis, tem uma vez, duas ou três, o aluno pode fazer quantas vezes quiser, né? E em algumas unidades, eles estão assumindo agora também a prática de missão solidária local, né? Como já acontece na província do Brasil Centro-Norte, né? Cada unidade, cada colégio
tem a sua missão solidária marista, né? E na nossa província agora, se eu não me engano, o Colégio Santa Maria vai fazer essa experiência, né? Porque todos querem participar, né? Faz parte já, é cultural dentro do marista. Independente dos que são ou não fazem parte do grupo da PJM. É uma experiência que foge até da pastoral, né? São convidados outros alunos além da pastoral juvenil marista. Então, às vezes tem 5 vagas, 6 vagas, 7 vagas. E um colégio tem 50 para enviar, 60. Então, a necessidade de uma missão solidária local, né? Eu acho que é importante para dar oportunidade para todos os jovens nesse sentido, né? Legal. A experiência da missão solidária, irmão, como é que ela é organizada hoje dentro das unidades maristas? É com outras instituições de fora? Como é que são essa experiência com esses jovens ali do ensino médio? Nós, agora com o Marista Brasil, né, existem o Missão Solidária Marista, que é promovido pelo Marista Brasil, mas também tem o Missão promovido pela província, né? Nós temos aí um setor de solidariedade, né? Hoje o Bruno Socher, que é o encarregado, então, e ele que coordena geralmente as missões. São escolhidos 3 ou 4 cidades, geralmente em período de férias, para que os alunos possam participar, né? Os jovens da comunidade onde acontece o missão também participam, né? Geralmente em uma região vulnerável, né? De alguma cidade, de algum estado. E ali, então, se faz, durante uma semana, muitos trabalhos de visitas, visita à família, trabalho com as crianças, algum trabalho manual de pintura de uma creche, uma quadra esportiva, construção até de casa já fizemos para moradores com muita necessidade, né? Isso os jovens que põem a mão na massa, passam essa semana ali interagindo com a comunidade. São os jovens que fazem, que estão atuando dentro do seu protagonismo. São eles que fazem acontecer essa atividade, né? Bacana. E aí desses 3 níveis que nós temos, né, que você disse do Missão Solidária, que o jovem pode participar, estando no ensino médio ou até como ex-aluno, né, que continua com esse vínculo marista, a gente também tem outras oportunidades que você fez parte de um voluntariado internacional. Conte pra gente como é que foi essa experiência, como que faz para participar, se o pessoal que está nos acompanhando tem essa oportunidade para participar. E como é que foi essa experiência para você? O que te marcou essa experiência no Timor-Leste, não foi isso? Exato. Como é que foi essa vivência? A prática da solidariedade, do voluntariado, não é só uma questão da nossa província, é do marista internacional, né? A proposta vem da nossa Casa Geral em Roma, né? Existe um programa do Instituto Marista, um programa chamado Lavala 200, onde se convida para formar uma comunidade em algum país, alguma cidade que precise, né, que está precisando de uma ajuda de pessoas, né, e uma comunidade ela é iniciada com irmãos e leigos, né? Então são jovens, são colaboradores. Nós temos aqui no Amazonas, Manaus, uma comunidade com um irmão, tem uma leiga da Colômbia e ela é internacional, essa comunidade, né? Então, e temos várias, temos na Austrália, temos na Colômbia, temos, né? E existe a possibilidade de um irmão ou mesmo um leigo fazer uma experiência, né, de voluntariado. Nós tivemos já na nossa província um jovem que foi para a África do Sul, temos nossa última jovem que esteve na Colômbia, né, ficando 1 ano. E eu tive a oportunidade, num período em que o superior geral, na época, o irmão Emily, convida todos os irmãos que quiserem doar 1 ano, 2 ou 3 anos de uma experiência. E eu fiz esse pedido, né? E depois de 1 ano, de uns 3 anos, então chega o convite, né, para integrar a comunidade do Timor-Leste. Então, para mim, foi uma experiência muito rica, né? Sempre quando eu falo do Timor-Leste, eu digo assim, eu levei 3 malas grandes, né? E nessas 3 malas... Físicas ali mesmo. Né? Físicas e agora... físicas e agora vem aquilo que eu digo, né? A primeira mala era o que eu ia ensinar. A segunda mala, maior, o que eu vou ensinar também. E uma pequenininha, o que eu vou aprender.
Só que foi ao contrário, né? Eu voltei com uma mala muito grande de aprendizado no Timor-Leste, né? Desde o momento em que a gente começa a ter contato direto com a cultura e você leva aquele susto porque não é igual à nossa, né? Você não tem água, você não tem condições de viver, ele só come arroz, né? Nas montanhas não tem energia elétrica, não tem estrada, a gente tem que fazer a estrada para chegar lá e etc. e tal. Então, são experiências que a gente vai adquirindo. Mas a experiência maior é com a pessoa, com as crianças, com o idoso, que te olham como, entre aspas, o salvador, que está ali para, né, para te trazer um bem maior, como voluntário. E acredito que nos 3 anos que estive no Timor, com trabalho com adultos, com adolescentes, com jovens, com crianças, né, eu aprendi muito, muito mesmo. Ser humilde, aceitar as coisas que me são apresentadas, alimentação, o ambiente, não tem ar-condicionado nessa sala. Ah, meu Deus do céu, não vou ficar aqui. Lá, 40 graus e não tem nem ventilador, né? Nem ventilador. Nem ventilador. Aquelas salas de aula com zinco, sem parede. Bem emocionante, né? E eu aprendi isso. Eu voltei um João diferente. E é interessante que o irmão conta essa história algumas vezes. Essa experiência foi feita quando, irmão? Eu fui em 2018, 19, até 21. Fazia parte da pastoral e eu me emocionei e ainda me emociono, né, com todas as situações, porque nos toca muito. É algo que a gente vivencia, como a Ana trouxe, em pequenas experiências, às vezes, que a gente tem nas nossas unidades, porque é olhar além dos muros do colégio, e essa é a nossa pauta de formação, principalmente, de levar o aprendizado para fora da sala de aula. Mas acho que a Ana também teve essa experiência. Ana, você já teve essa de a gente ir com a coisa preparada para uma experiência com as crianças, com uma outra instituição, ou mesmo com alunos de outra série, e chegar lá e a gente aprender muito mais do que a gente imaginava? Todas as vezes, todas as experiências, a gente chega achando que a gente que vai, tá lá, fazer uma coisa legal, pra ensinar elas bastante coisas, mas aí quem sai aprendendo mesmo é a gente, porque querendo ou não, conhecendo uma realidade diferente, ou até mesmo só, tipo, tendo esse contato com essas pessoas mesmo, a gente aprende muito mais, porque cada um, né, traz uma bagagem e aí acaba que, né, nessas experiências a gente compartilha, tipo, mesmo com uma criança, ela nem sabe que ela tá ensinando tudo isso pra gente, sabe? Então é loucura, né? Mas e às vezes ela nem fala, né? Acho que vocês dois tiveram experiências assim, de que às vezes é um abraço, é uma lembrancinha que uma criança ou uma família produz para te entregar, e aquilo vale mais do que qualquer coisa do mundo, talvez. Irmão, você lembra algum caos interessante nessa sua viagem para o Timor-Leste? Entre tantas, né, que você trouxe essa bagagem inversa quando você voltou do aeroporto, o que você trouxe de um caos interessante que você lembra aí? Ela tem um misto de humor e um misto de muita emoção, né? Quando eu cheguei, eu não sabia falar o idioma deles. E também era muito precário tudo. E no grupo de jovens que estava lá, que nós estávamos formando, tinha um aniversariante, por coincidência o mesmo nome que eu, João. Esse falava um pouco português. Ele fazia 21 anos de idade. Vinha das montanhas. E o irmão me chamou, o responsável, e perguntou: irmão João, você sabe fazer bolo? Eu disse: sei, mas não sabia nada, sabia fazer bolo. Eu disse: sei fazer bolo? Sim. Então, você podia fazer um bolo de aniversário para o João? Ah, faço. Então, preparei, né? Tem YouTube para quê, né? Fui lá, meu irmão padeiro me deu umas dicas. Tinha internet, pelo menos, lá na residência. Tinha. Pelo menos isso. E consegui lá fazer o bolo. O fogão era um pouco precário, era assim, desnivelado, né? Então, quando eu tirei o bolo, parecia uma rampa de skate, né? De um lado grosso e do outro lado fino, assim, né? Eu lembro que eu derreti chocolate para fazer a cobertura e clara com açúcar, bati bem, ficou tipo uma gemada, assim, uma branco, né? Escrevi o nome dele, João, 21 anos, né? E à noite levamos esse bolo, eles têm uma tradição de cantar um parabéns diferente do nosso, eles cantam em 3 partes. Primeiro momento,
eles chegam com o bolo. Uhum. Segundo momento, o bolo na frente já da pessoa, ele corta, e o terceiro momento ele pega um pedaço e coloca na boca de uma pessoa que ele escolher lá. Quase o primeiro pedaço aqui nosso do Brasil, né? Mas assim, não é na mão, não, é lá na boca mesmo da pessoa, né? Mas tudo bem. E eu fotografando tudo, filmando, e era novidade para mim, né? Era o primeiro momento, o primeiro contato com essa juventude, tentando entender o idioma deles, que eles falam teto, né? E eu vi que o aniversariante estava chorando. Quando entrou o bolo, ele estava chorando, né? Ele baixou a cabeça. Quando o bolo chegou, ele chorou. Daí eu pensei, bom, com um bolo desse até eu choraria, né? Um bolo todo, né? E realmente. E então eu vou para dar um abraço neles, parabéns, né? Falei em português, porque ele sabia um pouco português. Ele ainda recordava do português. E eu pedi desculpas pelo bolo, né? Mas era o que a gente tinha como, né? Uhum. E ele disse, irmão, eu não estou chorando por causa do bolo. Eu estou chorando porque essa é a primeira vez que é celebrado um aniversário na minha vida. 21 anos de idade. Então, aquilo assim, nossa, me deu um... né? Eu abracei ele forte e fui atrás da cozinha chorar porque foi muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Saber que ele não estava se preocupando com a aparência do bolo, Sim. mas com o gesto de ter um bolo para ele. Então, foi assim, algo que eu nunca vou esquecer. Né? E às vezes a gente percebe nessas experiências, pelo menos em todas as experiências que eu tive dentro e fora do Marista, que às vezes a gente não é grato pelas coisas que a gente tem, né? O aniversário é simples, a gente tem uma cultura brasileira, mas dentro da nossa própria cidade, dentro do próprio país, no mundo, tem pessoas que não têm condições, né? E às vezes você vê a gratidão de uma pessoa que celebra a vida pelo simples que você fez, eu acho que é algo até mágico, né? É algo espiritual que nos leva mesmo a um contato de você ser um canal de Deus para essas pessoas ali, independente da fé da pessoa. Acho que é isso que toca culturas diferentes, espaços diferentes. Ana, e você tem algum caos interessante que você, desse seu tempo de experiência de festival champanhar, dentro da escola mesmo, fora da escola, você tem alguma experiência que você lembra, assim, dessas parcerias que você teve, de um caos interessante que você pode compartilhar com a gente? Teve um festival champanhar que a gente foi visitar uma instituição, né? A gente primeiro vai conhecer e depois a gente planeja alguma atividade para as crianças e tudo mais. Aí a gente fez a atividade de contar a história e depois ficar brincando, né, com as crianças. Aí, beleza, contei a história e tudo mais. E aí, na hora de brincar com a criança, a gente brincou, se divertiu. E na hora de ir embora, quem disse que as crianças queriam deixar a gente ir embora? Elas começaram, tipo, a abraçar, tipo... Sabe? Tipo, as crianças que choraram quando a gente tava indo embora. E aí, a gente percebi, tipo... Caramba, tipo, não é todo dia que eles têm alguém aqui que, tipo... Vão dar toda essa atenção pra eles, vão se dedicar, você sabe, esse momento. Então, foi bem impactante pra mim. Legal, Sofia. E você ainda está na segunda série do ensino médio, não fez essa experiência do Missão Solidária, correto? Ainda não. Mas já ouviu falar? Seu irmão já participou. O que você tem de expectativa? Eu não diria nem de experiência, o que você espera ali da situação, mas o que você tem de expectativa para a sua vivência, que, se Deus quiser, vai ser o ano que vem? Nossa, eu tô esperando muita coisa. Pra mim, esse é, tipo, como ele falou, é o auge, assim, é o top, é o evento mais esperado, acho que por todo mundo que participa da PJTM. Então, eu acho que vai ser uma experiência de bastante, tipo, desenvolvimento pessoal, né? Conhecer essa realidade que a gente passou uma semana, como ele falou, em um lugar de vulnerabilidade, isso. Então, é uma coisa que eu, pelo menos, não tô muito acostumada. Então, vai ser, tipo, de bastante desenvolvimento pessoal. Eu espero que aprender bastante lá também e contribuir mesmo. Bacana. E agora, para a gente pensar um pouco, assim, a proposta Marista, ela traz dentro, inclusive, da própria proposta de formação, alguns projetos que são desenvolvidos. Talvez o pessoal de casa que tenha uma ligação com a formação, hoje, né, como nós estamos hoje, a gente tem alguns projetos que são desenvolvidos pela pastoral, que seria aquele núcleo responsável pela essa articulação da vivência marista. Falamos no episódio anterior, o irmão Carlos falava que os irmãos não estão presentes hoje em todas as unidades, né? Por N situações
da vivência religiosa e também do contexto mundial, mas a pastoral dinamiza um desses projetos e também outros estão próprios dentro do currículo. A gente destacou aqui Festival Champanhar, ações da PJM, ações de solidariedade, ações catequéticas, mas dentro de sala de aula, por exemplo, os pequenos têm o que nós chamamos de PIS, Projeto de Intervenção Social, que eles fazem agora mesmo, ontem estavam lá no Glória, vendendo bolo, as mães se articulando de casa para eles trazerem para revenderem, ganharem um dinheirinho para comprar ração para pet. Porque eles viram a necessidade dos pets que tem ali no entorno do colégio, na rua e tudo mais. Isso é muito bacana, né? A gente tem para os mais velhos a Conexão 21, que é um projeto que tem de pegar os conhecimentos que eles estão tendo de português, matemática, história e geografia e colocar na prática para levar para a sociedade algo que seja tátil, que eles possam tocar e que eles possam levar para a sociedade. E aí, nós falamos sobre 2 pontos, que a gente tem uma missão solidária, que o aluno da terceira série pode participar, né? A partir da terceira série os ex-alunos também, só que existem outras formas, irmão, desse laicato, dele entrar em contato. Quais são as vias para que ele possa, quem está em casa também que nos acompanha, que ele possa fazer parte desses projetos de voluntariado nas unidades e também a nível regional e também mundial, como a gente falou? A ponte para chegar até o Bruno, que é o responsável, né, que trabalha ali em Curitiba, é a pastoral da escola, do colégio, né? Então, converse com o pastoralista, diga da sua necessidade, da sua vontade de fazer uma experiência, né, de voluntariado, né, ou do próprio laicato, entrar no laicato jovem. O que é o laicato jovem? Você termina o ensino médio, mas continua com o grupo, né, vivendo um projeto de vida pessoal e um projeto de vida comunitário com esse grupo, né? Também, aí a Laura é a responsável também, que fica bem na frente da bancada do Bruno, os dois trabalham em Curitiba, então a gente se comunica muito, né, com relação a isso. Então, o contato é a pastoral, e pedir que a pastoral, então, entre em contato com o Bruno ou com a Laura, conforme for o desejo, né, de fazer essa experiência. Isso para aluno e ex-alunos, né? E uma experiência um pouco mais madura, né, que, por exemplo, vai exigir a sua permanência 1 ano fora em um país, então precisa algumas experiências já no Brasil. Como se fosse, né, uma preparação para essa experiência pelo menos nacional. Uns 3 ou 4 missão solidária marista, né, de acordo com os níveis, tá? E aí, toda uma preparação para chegar a essa oportunidade de ser um voluntário fora do Brasil. Legal. Então, o pessoal que está nos acompanhando de casa, se quiser, tem vontade, tem interesse, quer bater um papo, entre em contato conosco no Marista Glória. O Gerson é o responsável pela pastoral, tem a equipe que trabalha com ele e a gente encaminha depois esses contatos do irmão João Batista, as experiências que a Ana tem e tudo mais, para a gente articular essas experiências que a gente tem aí como um todo e fazer com que essas propostas cheguem e toquem outros corações também. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje aqui, Ana, que mensagem você deixaria para o pessoal que está de casa e que tem vontade de praticar solidariedade, voluntariado? O que você deixa de mensagem para eles? Não pensar 2 vezes, não. Vai, toma iniciativa, faz, porque é tão gratificante quando você faz, tipo... É incrível a experiência, não tem nem como explicar. É só vivendo mesmo para aprender. Então, vai sem pensar 2 vezes, é a mensagem. Legal, bacana, obrigado. Irmão, qual que é a sua mensagem? Não vou negar, não vou mentir, que eu não tive medo. Eu tive medo. O irmão Emily, na cartinha, que era o superior geral, né? Ele mandou para nós, ele dizia assim uma frase, que é o nome de um livro, né? O que você faria se não tivesse medo? E isso fez eu pensar muito. E foi quando eu decidi, bom, eu vou para o Timor, né? E conversando com o irmão Joaquim, na época, que era irmão provincial, né? Eu disse, irmão, eu estou com medo, né? Estou com um pouco de medo. Não, vai tranquilo. Vai com medo mesmo, porque o medo você vai perder lá. A minha mensagem é que, se você tiver medo, vá com medo mesmo. Não perca a oportunidade de ser solidário, porque faz parte da nossa formação humana. Não é só a formação intelectual, a formação física. Nós temos uma dimensão, que é a solidariedade, que nos deixa mais pleno, realizado e feliz. Muito bem.
Nós agradecemos muito, muito, muito mesmo a vinda de vocês aqui nesse espaço. Conseguimos articular aí uma agenda. O irmão João Batista é internacionalmente conhecido, né? A gente descobriu que é brincadeira, né? Mas é uma pessoa que a gente conseguiu articular a vinda dele aqui para São Paulo. Ele fez um bate-papo com os nossos coordenadores, a colegiada ampliada, que nós chamamos o Marista Glória. E foi muito impactante, mesmo com a sua simplicidade, irmão. Eu sou eternamente grato pelo aquilo que você fez por mim, pelos jovens que eu fiz parte, do qual a Ana também faz parte desse legado que continua até hoje no Marista Glória, mas vocês dois são muito especiais e por isso que são nossos convidados a sempre estarem aqui nesse papo de bate-papo com a gente, interagindo com o pessoal que tem por aí, porque são experiências muito ricas, de alguém que está começando a sua trajetória, quase que finalizando o ensino regular, mas já que tem uma bagagem gigantescas que podem partilhar com os outros e receber também esse aprendizado. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje, vocês que nos acompanharam também, que nos acompanham. Mandem pra gente, interaja conosco, faça o contato se você tem interesse para essa experiência de voluntariado, de solidariedade, para que a gente possa continuar essa formação integralmente, não só dentro dos muros do colégio, mas também do lado de fora. Muito obrigado a todos, um abraço, até mais. Ana, um soquinho. Aí. Respira agora. Pra galera.